terminei de ler a quadrilogia de Fallen. Finalmente, eu terminei de ler o livro Êxtase e hoje eu vou trazer tudo o que eu achei desse livro aqui para vocês. Quando nós terminamos o livro Paixão, nós vemos o que a Lucy descobriu sobre tudo que o Lúcifer estava armando para conseguir voltar à queda dos anjos e prendê-los para que então ele pudesse viver tudo o que ele desejou desde o começo da sua rebelião que aconteceu ali no céu. Mas muitas coisas ficaram em dúvidas para nós ainda, como tudo isso, por exemplo, iria acontecer e principalmente como que os anjos, junto com o Daniel e a Lucy, conseguiriam fazer em apenas 9 dias que todo esse plano de Lúcifer desse errado. Então nós vemos em todo o desenvolvimento do livro Êxtase duas coisas. A primeira, conseguir paralisar os planos de Lúcifer. E segundo, conseguir trazer à Lucy todas as suas memórias de quem realmente ela é. Então nós passamos pela maior parte do livro lendo como que foi conseguir juntar os 3 objetos que eles precisavam ali para descobrir onde foi a queda dos anjos e onde o Lúcifer está para eles conseguirem bloquear aquela ação de Lúcifer. Preciso comentar aqui com vocês que até esse ponto do livro eu gostei muito. Eu percebi na linguagem da Lauren que ela tem um jeito mais lento de contar a história, então a gente conseguiu ver todo o desenvolvimento ali das ações, tanto da Lucy quanto da Sofia, que ela volta aqui, a Sofia, aquela que teve um papel tão importante no primeiro livro, quanto dos anjos que estavam ali o tempo todo ao redor da Lucy, quanto do próprio Daniel. Então nós vemos essa busca incessante. E a parte do livro que eu mais gostei foi a parte onde eles encontraram a Dee. Esses 3 artefatos que vão levar os anjos ali até a queda, onde eles descobriam tudo, é muito intenso e angustiante, porque nós vemos ali a Lucy sem entender muita coisa ainda. Então, quando nós entramos nesse universo, nós descobrimos mais anjos que estão divididos ali, que fazem parte de tipo uma organização ali que foi criada pelo céu. Quando a Lucy e o Daniel vão de encontro ao primeiro artefato que eles precisam achar para encontrar onde que foi a queda dos anjos, nós temos um embate novamente com os párias. E eu preciso dizer que os párias foram a parte do livro que mais mexeu comigo e que no final eu vou comentar para vocês todas as minhas dúvidas e as sensações que eu fiquei ainda no final desse livro. Mas então, entre os párias novamente querendo a Lucy, é o que nos angustia muito durante a leitura, porém, nós vemos uma união dos párias ali junto com Daniel. Então foi algo que eu gostei muito dentro desse livro. Depois nós temos então a junção com a Dee e todas as informações que ela traz com ela. Nós vemos que ela tem um amor muito grande pela Lucy, que ela sabe quem a Lucy é, às vezes ela faz algumas perguntas para saber se a Lucy recuperou a memória dela, e como nós sabemos, não foi recuperada. E depois, quando eles vão para o último local ali, onde eles vão encontrar o artefato final para juntar os 3 e descobrir ali no mapa do céu, que a hora que eles juntam ali vai aparecer o mapa onde realmente foi a queda dos anjos, nós vemos ali o grande sacrifício e o grande ato de coragem que a Lucy vai ter que enfrentar para conseguir finalmente ter a sua memória recuperada, descobrir onde Lúcifer vai estar no fim das contas e principalmente quebrar a maldição. Nesse meio tempo tem alguns embates, alguns anjos sofrem muito, outros anjos deixam de existir. Foi uma cena que eu realmente senti muito, até pela forma como os anjos ficam depois da sua morte. Como a Lucy fica ali quando tem um encontro com a Sofia, é muito chocante assim, né? A gente fica impressionado com tudo aquilo. E principalmente quando nós descobrimos os anjos da balança, porque até pela descrição ali da Lauren, tem uma certa rivalidade ali no céu. Não foi criada uma rivalidade muito pesada ali no céu, né? E os anjos da balança são seres extremamente cruéis, são seres que não poupam de forma alguma as formas de tortura para conseguir o que eles querem. E aquela parte ali onde a Lucy é capturada, a gente me deixou muito aflita e com muita raiva daqueles anjos da balança. Até porque as formas dele são aterrorizantes, né? A descrição ali do livro é muito ruim. Cria em nós leitores aquela sensação de opressão quando esses anjos da balança estão ali. Em contrapartida, nós estamos naquela busca incessante da Lucy descobrir quem ela é. E essa foi a parte do livro que... Gente, socorro! Quando a gente vai descobrindo, quando a gente vê o que a Dee fez e qual é o propósito da Dee, quando a Lucy recebe ali a marca para recuperar a sua memória,
a memória da sua primeira vida, nós temos um grande choque com esse plot que sim, gente, pra mim foi um plot de milhões. Foi um plot tão grande, eu não esperava, e realmente a escritora foi excelente, gente, na escrita dela, porque em momento nenhum eu imaginei aquele plot do livro. E o plot foi tão grande, foi tão nada do que eu esperava, que a minha experiência de leitura foi tipo quebrada. Eu fico assim, não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Mas quando nós temos ali um encontro, quando eles descobrem onde é esse lugar, que eu achei super interessante, o nome do lugar e onde foi que realmente aconteceu a queda dos anjos, quando a Lúcia tem a sua primeira memória ali, naquele lugar onde eles estavam caídos no meio de buracos ali, naquele lugar da terra, e principalmente quando nós descobrimos o porquê do ódio do Lúcifer, o que realmente aconteceu no céu, quem era a Lucy, quem era o Daniel. Gente, eu achava que o Daniel tinha uma importância muito maior dentro de tudo aquilo. Eu fiquei, gente, até agora não tô conseguindo processar. Não tô conseguindo processar o final, porque foi um choque gigantesco pra mim. Então, quando nós vemos aquele momento que o Lúcifer tá com aquela primeira fagulha de vida da Lucy, deu enjoo, gente, por ver realmente ali descrito um relacionamento narcisista extremamente abusivo. Quando nós vemos aquela forma onde o Lúcifer fez tudo aquilo, onde nunca ouviu ali a pessoa que era, vamos dizer assim, a parte que completava o Lúcifer, todas as coisas que aconteceram ali naquele embate no céu, foi muito horrível de ler aquilo e foi algo que me deixou realmente muito pensativa no final do livro, porque a causa ali do Lúcifer foi totalmente egoísta, totalmente de cunho próprio, a única vontade que prevalecia ali era a vontade dele, e principalmente o próprio trono, que eu também achei, de certa forma, totalmente maldoso e egoísta também, porque no fim das contas os dois queriam o mesmo, a adoração única e exclusiva para eles ali. Então quem não decidiu, quem ficou ali querendo pensar, não teve essa chance. Então quando nós estamos sentados lendo o que foi realmente essa briga entre o trono e Lúcifer, e uma das frases que mais me deixou dolorida ao ler o livro foi a parte que o próprio Daniel falou: não nos faça escolher, não é justo você fazer isso conosco. Porque era um desejo único e exclusivo do Lúcifer, envolveu a Lucy no meio, e o trono foi totalmente, na minha opinião, desequilibrado naquela decisão, e por uma forma de ego também ali, acabou tomando aquela decisão, colocou tantas e tantas almas que ele mesmo criou para sofrer na Terra, e a que mais sofreu no fim das contas foi a Lucy, porque ela não sabia quem realmente ela era, passou várias e várias reencarnações para ela poder descobrir quem ela era, e o final, gente, a decisão final do trono também não me agradou. Pra esse vídeo não ficar gigantesco, até porque o próximo vídeo aqui do canal vai ser o veredito do livro, e eu vou trazer um vídeo que vai ficar um pouco maior sim do que o normal, mas vai ser o veredito, então eu vou falar para vocês tudo sem nenhum pudor. Nesse próximo vídeo vai ter muito spoiler, inclusive, mas eu acredito que pelo fato do livro estar aí há mais de 10 anos, eu tenho liberdade de poder falar desse livro tão abertamente, porque já tá aí, já tá mais que lido, então não tem um spoiler assim, né? Não, já está há mais de 10 anos no mercado, eu posso falar abertamente sobre ele. Mas para esse vídeo aqui não ser um vídeo completamente cheio de spoiler, eu vou parar por aqui, até porque eu vou fazer esse vídeo do veredito final, onde eu realmente vou trazer todas as minhas opiniões sobre o livro. Então fiquem aqui. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva agora, ative o sininho das notificações para sempre estar por dentro de todos os vídeos novos aqui do canal. Comenta aqui se você já leu e se você ama essa série. E, gente, não deixe de se inscrever porque ajuda muito mesmo o canal. Antes de eu ser uma criadora de conteúdo, antes de eu estar no YouTube, eu não sabia como isso era importante, como ajuda o canal. É de graça e você pode fazer toda a diferença na minha vida. Então se inscreve porque realmente ajuda muito. Então voltando aqui pro livro Êxtase, gente, a primeira coisa que eu preciso comentar, e vocês sabem que eu sou muito verdadeira com vocês, eu jamais iria ler um livro aqui e falar assim, nossa, eu amei esse livro, se eu realmente não tivesse amado. Mas o que eu posso dizer sobre o livro Êxtase, que foi o grande desfecho dessa história, que é realmente uma história bigeste. É uma história grande que envolve anjos. No primeiro momento eu achei que esse livro envolveria uma história de anjos com mulheres humanas, o que veio ser uma imaginação minha, porque se mostrou totalmente diferente. Não foi isso. Isso foi um choque pra mim. Eu acho que esse foi um dos grandes motivos de eu ter ficado tipo, Deus. O meu castelinho de areia
foi levado maré adentro, né? A maré veio, levou meu castelinho de areia e eu fiquei lá a ver navios. Aqui nós descobrimos que tudo que eu tinha imaginado não aconteceu. Eu achava que o Daniel era o Guest, o anjo todo-poderoso, o anjo que faltava ali para equilibrar a balança. E quando nós descobrimos, nós vemos que não era nem o Daniel, ele não era nem aquela pessoa que tinha peso tão grande. Só que de certa forma ele sempre falou que ele não era essa pessoa, né? Ele sempre negou isso para Lucy, mas de uma forma que também deixava entreaberto a nossa imaginação para saber se realmente era ele ou não. Nós descobrimos que todos os anjos que estavam ali tinham uma importância muito grande dentro de tudo que aconteceu. Eles se reuniram, eles eram próximos, né? O Khan foi um personagem que me deixou muito frustrada no final do livro, porque a escritora não deu tanta abertura para ele aqui, um cara que tem um papel tão importante no primeiro e em todos os outros livros, estando acompanhando a Lucy e o Daniel dentro desse caminhar do livro. Eu achei que faltou mais desenvolvimento para ele. Aí você fala assim, Jé, você não gostou do livro, você não gostou dos desfechos? Calma e vamos lá que eu vou falar sobre isso com vocês. Em primeiro lugar, eu achei que o livro teve desfechos sim em todos os pontos que foram colocados. Isso já é algo que nós temos que aplaudir, é mérito da Lauren. Só que eu achei que os desfechos foram muito rápidos. Eu achava que merecia um desenvolvimento maior para aqueles desfechos. Então mencionou o que tinha que mencionar e já fechou ali. Uma das coisas foi o próprio Ken. E qual foi a parte que me incomodou e que eu fiquei buscando as respostas e realmente não teve nesse livro. Ah, mas tem um livro que vai contar a história dele. Tudo bem, mas eu acho que quando você constrói um livro, é nesse livro, é nessa série que você tem que fechar todos os pontos. Não deixar spin-offs pra gente ficar lendo o livro. Se o livro teve as dúvidas e as questões dentro da série, é dentro da série que tem que ter as respostas. Esse é o meu ponto de vista e eu, como leitora, não tive a minha resposta. Então, se você tem a resposta, por favor, deixa aqui nos comentários, porque eu quero muito saber, muito mesmo. Então, o que aconteceu com o Khan, que foi um ponto que me incomodou, que eu queria ter essa explicação. Ter essas explicações, na verdade. A primeira explicação, tem um momento ali onde eles estão, onde a Sofia, naquela igreja que foi construída ali, onde a Sofia acaba tendo aquele embate com a Dee. E quando a Lucy vai trocar de roupa, tem um momento onde o Khan vai lá conversar com ela e ele pergunta para ela se ela tem alguma dúvida ainda que ele está ao lado dela. Ali naquele diálogo não tem explicações do porquê o Khan sempre esteve ao lado dela. E eu queria entender no livro qual foi o relacionamento que os dois tiveram, tanto no céu quanto aqui na terra. Porque a gente vê que apesar dos pesares ali, das situações que existem entre o Khan e a Lucy, quando ela realmente precisa, ele está junto com o Daniel. Quando ela realmente precisa, ele tá junto com ela. E a sensação que dá durante o livro é que mesmo contra a vontade do Lúcifer. Essa foi a minha sensação, gente. Eu não sei se vocês concordam com isso. E se vocês concordam ou discordam, deixa aqui nos comentários, eu quero saber qual que é a opinião de vocês. Então eu achei que deveria ter explicado qual foi esse relacionamento que eles tiveram. Porque ela fala que em algum momento ela realmente amou o Khan e ela tem um sentimento que ela não pode perder ele. Existe um amor ali entre os dois. Então eu achei que faltou essa explicação. E em segundo, também faltou a explicação do que realmente pesou para a escolha do Khan ir para o Lúcifer. Eu sei que ele tem aquela história daquele primeiro amor, que ele não casou com ela, porque ele não queria entrar na igreja e não explicou por quê. Mas nós sabemos que teve uma outra pessoa que foi quem realmente pesou na balança para que ele fosse escolher o outro lado, que é o lado do Lúcifer. Como eu comentei com vocês, eu sei que tem um livro que é a continuação que fala sobre esses relacionamentos dos anjos durante as suas vidas aqui na Terra, mas eu realmente queria essa explicação nesse livro, já que ele foi a porta de entrada da série Fallen e é ele que desenvolveu o personagem Khan aqui. E eu não tive essa resposta, que foi algo que realmente me frustrou durante a leitura. Em terceiro lugar, eu também queria saber quem é o Khan dentro daquela hierarquia e não foi respondido. Não foi mostrado para nós quem foi ele, até porque quando a Lucy está recuperando as suas memórias, o foco realmente vira para ela. Mas como toda a história de Fallen cresceu, incluiu mais anjos, foram incluindo essas pessoas, eu acho que elas mereciam sim uma explicação de quem elas são. É isso, gente. A minha opinião pode ser diferente da sua, mas isso foi frustrante para mim e eu tava amadurecendo esse desejo dessa explicação desde o segundo livro. Agora falando do Daniel, gente, não tem estrutura ainda para isso.
tô remoendo a história porque eu acabei de ler esse livro agora. Vim gravar o vídeo pra vocês porque eu precisava colocar pra fora todas as minhas sensações e sentimentos assim que eu terminei de ler o livro, porque se for amanhã já vai ter esfriado. Então eu tô aqui assim, ó, com o sangue fervendo, com as lembranças pulsando, porque eu acabei de ler a história. Então, a parte do Daniel. Cara, o Daniel foi injustiçado. Muito injustiçado. Porque ele tava ali de boa, foi ser super prestativo para uma mulher que tava ali chorando. Inclusive, nesse ponto eu descobri por que que a Sofia chamava a Lucy de chorona, né? A menina chorona. A gente entende aqui o porquê disso, porque ela foi a primeira ali naquele universo que derramou lágrimas de tristeza e ninguém conseguia entender aquele sentimento de dor que ela estava sentindo. Então, como ele vai ali socorrer aquela pessoa que está sofrendo naquele lugar ali, ele foi ser prestativo e acabou realmente se apaixonando. Mas a Lucy tinha um contexto dela. E ele se envolveu gratuitamente. Ele acabou entrando numa guerra, que ele foi jogado ali. E realmente eu fiquei revoltada com o que aconteceu entre o Lúcifer e o trono. Realmente eu achei extremamente injusto. Faz a gente pesar muito alguns pensamentos nossos, assim, sobre... É lógico que é uma utopia, é uma história criada, mas que faz nós refletirmos muito sobre todas as bases que nós somos ensinados na vida e tudo mais. E é por isso que eu gosto muito dos livros, porque os livros fazem o que com a gente, gente? Faz com que nós comecemos a pensar sobre alguns pontos e que nós comecemos a refletir sobre esses pontos e sejamos mais inteligentes no fim das contas, né? É isso que eu penso sobre a literatura, porque ela acaba nos instigando a pensar sobre coisas que estão escritas ali e refletir sobre alguns pontos. Mas continuando aqui, eu achei extremamente injusto o que aconteceu ali. Muito complicado. Quando nós descobrimos então quem é o Daniel, eu fiquei com muita pena dele, porque ele passou vidas e vidas ali buscando o que ele havia prometido e até declarado ali na frente de todos os anjos. Depois nós temos a descoberta do que realmente aconteceu ali com o Lúcifer. Eu tô falando sobre isso, gente, e eu vou comentar antes de concluir, que é assim, eu achei esses pontos muito superficiais no livro. Eu queria ter entendido melhor o relacionamento do Daniel com a Lucy nesse desenvolvimento dos dois ali, porque eu achei que foi muito rápido e muito simples a explicação. Gente, nós vemos eles sofrendo a vida toda aqui na Terra. E a explicação que a gente teve do começo do relacionamento deles, que foi dada uma ênfase gigantesca, e vocês precisam concordar comigo, que durante todos os 4 livros, inclusive êxtase, a gente descobre o começo do amor deles de uma forma muito rápida e simples. Eu esperava que fosse de uma forma mais profunda, que nós tivéssemos visto e lido, na verdade, né? Toda a construção do sentimento dos dois. E quando é apresentado o início do relacionamento dos dois, a gente só vê como foi complicado o início, na verdade. Parece que foi 2 ou 3 dias. A minha sensação quando eu estava lendo, parece que foi 2 ou 3 dias ali que os dois se conheceram e já estavam extremamente apaixonados. Novamente, a minha percepção. E o foco também se deu ali dividido entre esse relacionamento dos dois, esse primeiro amor dos dois e o que estava acontecendo entre a Lucy e o Lúcifer. Então, além também da história do Lúcifer e da Lucy ser muito enxuta no meu ponto de vista, apesar de nós conseguirmos sim entendermos o quão terrível foi para a Lucy aquilo, como foi para o Lúcifer. Ela era a ponte ali que ele precisava, pelo que eu entendi, né? Ela era a adoradora que estava ali do lado do trono. E ele achava que para ele ter o mesmo poder, o mesmo equilíbrio que o trono, ele precisava tê-la adorando a ele, né? Então foi algo que realmente, primeiro, me incomodou, porque, não preciso nem falar, né? Quão narcisista e quão abusivo era esse ser, como essa pobre menina. Eu não posso completar o que eu pensei. Mas quão terrível foi aquilo, mas principalmente a forma que foi explicado. Eu achava que poderia ter sido desenvolvido mais esse contexto. Depois vem a cena que nós tanto esperávamos também, que foi o momento onde começou a rebelião, onde começou a divisão ali no céu. E essa parte foi muito complicada também para mim, por ver ali que o Lúcifer não tinha em nenhum momento escutado o que a Lucy falou, porque ela já estava determinada desde o começo, e ele não sabia qual era a posição dela. E aí que nós descobrimos quem era o outro
anjo da balança, né? Quem ia equilibrar as decisões. Porque quem eram as duas pessoas de peso ali era o Lúcifer e mais essa pessoa que descobriu quem realmente ela era. Então, gente, pra mim foi decepcionante. Foi decepcionante. Desculpa pros mega fãs da série. Ah, Jéssica, você não gostou? Eu gostei. Mas devido às proporções que me falaram do livro, eu tava esperando algo muito maior. Eu super achei que a Lauren deu uma super inclusão na figura feminina. Porque quem eu achava que ia realmente pesar a balança era o Daniel, e não foi ele. Então, da forma que ela colocou, eu achei muito lindo que foi uma figura feminina que pesaria a balança, dando realmente o equilíbrio, né? O masculino e o feminino ali. Eu achei genial da parte dela trazer esse equilíbrio. Por quê? Porque na época que esse livro foi escrito, não existia esse foco tão grande na figura feminina como existe hoje. Esse poder que está dando para as mulheres dentro da literatura. Era algo muito mais velado, né? A mulher ela tinha ali um papel mais de sofredora naquele período de escritas ali, onde a Laurie Kate trouxe o livro dela. Então, para mim, ela é uma mulher à frente ali do seu tempo, pelo período que ela escreveu o livro, e ela foi muito feliz desse equilíbrio que ela realmente trouxe. E eu não posso ser desleal com vocês, e muito menos desleal comigo, e falar que eu apaixonei na história, que foi um êxtase para mim, porque não foi. Eu tinha muitas perguntas que não foram respondidas, eu achei que as respostas foram dadas, mas de uma forma muito enxuta, muito pequena, eu esperava uma explicação muito maior. A parte que mais me frustrou foi a revelação do encontro do Daniel com a Lucy. Gente, eu esperava que fosse tipo um encontro de almas gêmeas, tipo aquela paixão, aquela fagulha e tudo mais. E não senti isso na descrição, não achei que foi tudo isso. Achei bonito a forma que o Daniel refletiu sobre o que seria amor ou não. Algo que eu gostei de ver foi como ela trouxe a Laurie Kate para nós, dentro da visão da série Fallen, qual foi a criação do amor, né? Porque, na minha opinião, não foi a criação do amor ali entre o Lúcifer e a pessoa que ele amava. Foi a criação da destruição, né? Tudo que aconteceu ali no céu. Agora, finalizando essa parte da Lucy, do Lúcifer, do Daniel, preciso falar sobre o trono. Eu preciso falar sobre esse ser tão poderoso descrito aqui dentro da série Fallen. A série Fallen traz o trono como se fosse o Deus, né? O Deus criador de todas as coisas. Só que quando a gente vê ali o que aconteceu foi que ele criou os anjos todos ali com a única função de adorá-lo. E quando ele sai ali do céu para poder criar a sua segunda criação, que é inspirada nos anjos, mas que eles têm ali um poder de escolha, eles têm uma liberdade maior do que os próprios anjos que foram criados ali para servir. E a sensação que nós temos é que eles são meros escravos, né? Foi essa sensação que nós tivemos ali dentro da descrição que a Lauren trouxe para nós dentro dessa série Fallen. Quando o trono desce, ele vai ali para sua segunda criação, o céu fica vazio, porque a fonte de trazer a sensação daqueles seres serem inteiros, como se eles estivessem ali realmente próprios para exercer a sua função, era só quando o trono estivesse ali. Então, quando o trono se ausenta, houve a possibilidade ali da pergunta dos anjos, daquela sensação de ausência, por eles não estarem completos, porque eles só se sentiam completos se eles cumprissem a sua função ali junto com o trono. Nós vemos ali a sensação de ausência que eles têm e depois do Lúcifer, que era ali aquela criatura mais bela, mais poderosa, o braço direito, estando ali maquinando essa divisão e querendo trazer essa pessoa que equilibra a balança, que vocês sabem quem é, para poder ter o reino só para ele. Só que ao mesmo tempo deu uma sensação muito de abandono para essas criaturas. Deu uma sensação muito de injustiça com essas criaturas, por eles estarem ali tão solitários dentro do seu propósito. Então, o que gerou essa rebelião no fim das contas foi a própria ausência do trono ali para estar junto com a sua criação e principalmente o fato dele ter criado seres que só tinha uma única e exclusiva função: adorá-lo. Então, quando faltou essa parte importantíssima do acordo da criação, vamos colocar assim, eles começaram a trazer uma consciência, perguntas, e essas perguntas geraram todo esse conflito, que foi o próprio Lúcifer querer essa adoração para ele, estar presente naquele local o tempo todo.
Então foi criada essa sensação que ele poderia sim bater de frente com o seu criador. E aí nós vemos todo o desenrolar, até porque nós sabíamos que a Lúcifer é desencadeadora de tudo que o Lúcifer fez? Não, mas foi usada como bode expiatório, assim vamos dizer, para toda a raiva dele naquele momento, quando ele descobre que realmente ela não irá ficar com ele e muito menos dar a adoração que ele tanto queria dela para ele. Em contrapartida, o trono, que figura essa noção, essa sensação de equilíbrio, de vislumbrar as coisas de uma forma perfeita, acaba não atuando dessa forma e mostrando um tremendo desequilíbrio ali na questão e fazendo que todo um conjunto de seres celestiais criados ali, ao invés de serem poupados os que não queriam tomar uma decisão no momento, e os que já haviam optado pelo céu, deixando os que tiveram escolhido com a sua escolha, punindo de uma maneira geral tudo ali, sem um meio termo. Então foi isso que eu vi e senti durante a leitura dessa decisão do trono. A partir dessa decisão, quando os anjos se colocaram de uma forma muito plausível da minha forma, de uma forma muito correta ali, pedindo que primeiro Lúcifer não fizesse isso com eles, em primeiro lugar, dividindo a família ali, que muitos deles se consideravam, só o Lúcifer que tinha essa coisa de querer algo maior, algo só para ele. É muito claro quando a Lucy fala ali que ela não quer isso, ela não quer adorá-lo, ela não quer deixar o que ela nasceu para fazer. Quem queria isso era o Lúcifer, né? Então, quando os anjos vêm e falam assim, nós queremos um tempo para poder pensar, porque eles estavam exercendo as suas funções ali, que eles foram criados para fazer. E quando começa uma discussão ali entre o trono e o Lúcifer, muitos nem estavam ali para poder tomar decisão. Foi feita uma lista de chamada, porque os anjos tinham uma lista de chamada, e nessa lista de chamada eles tinham que tomar uma decisão, mas que eles nem sabiam do que tinha acontecido, o que foi o estopim para aquilo, e tomando uma decisão neutra, era como se eles tivessem tomado uma decisão. E era só um tempo para conseguir entender o que estava acontecendo. Então foi algo que eu achei muito injusto e revoltante no fim das contas, né? Eu não tenho outra palavra para trazer para vocês a não ser essa. Depois nós temos a questão dos párias, que foi algo que mexeu muito comigo, gente. Eu acho que nesse livro a parte mais bonita para mim de todo o desfecho foi os párias. Por quê? Eu não consegui entender o que os párias tinham feito para ter essa maldição tão severa contra eles. E continuo sem entender. Esse foi o único furo que eu achei em toda a história. E eu não vou deixar de comentar isso com vocês. Aí vocês vão falar assim, os párias, eles foram castigados porque ele não escolheu o trono. Gente, dá para entender isso. Ok. Mas o ponto que eu trago aqui para vocês é até uma reflexão, é que o porquê desses párias terem tido um castigo tão severo, tão mais severo do que os outros anjos caídos. É isso que eu não entendi. E é isso que eu não achei explicação no livro. E é essa pergunta que ainda está no ar aqui para mim. Os párias, eles optaram não escolher o trono, só que eles foram castigados de uma maneira muito mais severa, onde eles não enxergam mais, onde as asas deles são destruídas praticamente e onde eles não fazem qualquer diferença no equilíbrio da balança. Então tem que ter um porquê dos párias terem sido castigados tão severamente, sendo que os anjos que realmente escolheram estar ali por amor, ou o anjo que resolveu estar contra o trono, que é o Lúcifer, não foi penalizado dessa forma. Então, inclusive, ele poderia voltar a ser aquele anjo belo que ele foi um dia, que ele se transformou ali para Lucy, naquela figura tão linda que ele já foi. Então, eu não consegui entender, e se você sabe essa resposta, por favor, me deixa aqui nos comentários, que é uma pergunta que eu ainda me faço, mesmo após terminar de ler o livro. O porquê os párias tiveram um castigo tão severo assim. A parte mais bonita do livro para mim foi quando a Lucy reconheceu eles. Quando ela fala ali quem eles são, quando ela tem aquela sensação de que ela já conhecia a Juliana ali. O Philip também, eles olham para a Lucy como se eles tivessem aquele conhecimento de quem ela é. E quando ela os reconhece, você vê a emoção deles ali. O Vicente, gente, até chorei nessa parte. Foi uma descrição tão pequena ali, mas foi um dos momentos do livro que eu senti mais emoção. Foi onde eu consegui captar aquela fagulha de emoção colocada no livro. A segunda parte mais linda do livro para mim foi quando a Lucy pede que o trono
Restaure os párias ali ao seu lugar do céu. E vocês podem perceber que a parte mais linda não tem nada a ver com o Lúcifer, com o trono, com a Daniel ou com a Lucy, né? Porque eu realmente me senti frustrada no que aconteceu com os dois e que o grande plot do livro. Gente, eu não tô revoltada em momento algum por a Lucy ser quem ela é. Mas eu fiquei muito chateada pelo momento de liberdade dela não ter sido tão grande ali na sua descoberta, por ela não ter aproveitado tanto esse reencontro consigo e principalmente por todas as explicações que eu esperei durante 4 livros serem minúsculas, tá? Eu acho que esse livro aqui tinha que ser um livro tipo Sarah J. Maas com 1000 páginas, porque precisava de uma descrição maior. Eu queria ter chorado, eu queria ter sentido o sentimento da Lucy, ter lembrado do começo do relacionamento dela com o Daniel. E isso não aconteceu. Então foi aquela realidade, expectativa tão pá, que tipo eu fiquei... Gente, eu quase entrei numa ressaca literária por causa desse livro aqui. Porque eu não tô conseguindo ler os outros livros, tô me esforçando para me desapegar. Porque eu falo que desfecho de livro é um problema. Eu nunca li um livro que o final, o desfecho, o último livro, foi realmente algo que me deixou fascinada, que supriu as expectativas. Porque eu já falo, gente, o escritor que se dispõe a escrever livros que são sequências, ele tem que se atentar mais do que tudo para o último livro. O último livro é o calcanhar de Aquiles do escritor. E aqui, em Êxtase, está a prova disso, novamente. Não teve Sarah J. Maas que conseguiu superar isso até hoje. Não teve um livro que eu posso falar pra vocês, que eu li até hoje, que o final foi assim, ó, perfeito. Não. E esse aqui foi um deles. Então, quando nós vemos ali esse pedido da Lucy, esse retorno dos párias, recuperando ali seu corpo, a sua visão, coraçãozinho aqui, ó, até parou de bater um pouquinho, dá umas tremiluzidas assim, sabe? Tipo, que lindo isso, Lucy, isso. E novamente, o final mesmo ali da história da Lucy e do Daniel, cientes de quem eles são, foi frustrante pra mim. Não vou mentir pra vocês, vou falar assim, amei, porque eu odiei. Porque eu odiei, tá? Como assim? Eles novamente vão ali entrar na roda de Sansara e voltar como... Vou falar isso no veredito final da série Fallen, então aguardem. Eu não me conformei, achei injusto. Logo quando a coitada recupera quem ela é, recupera ali as suas memórias, tipo, não, vocês vocês sofreram, agora você tem consciência, muita mais consciência de tudo, porque ela foi castigada, porque ela... A Lucy foi castigada, gente, porque ela escolheu o amor, né? Foi essa a conclusão. E o trono e o Lúcifer estavam ali falando, não, isso não é um peso para escolher. O mundo foi criado na base do amor, mas aqui não é um peso. Você escolheu o amor? Não, aqui não é peso não. Não, tá louca. Não pode escolher isso. Foi isso que aconteceu. Então assim, Lúcifer zoou da cara da Lucy e do Daniel, e o próprio trono deu uma zoada ali neles também, né? Porque ó, aqui não tem amor. Se vocês quiserem amor, down, vai descer, vai reencarnar como humanos, porque só os humanos podem viver o amor. Foi isso. Aí eu fiquei, sério? Contraditório, né? Vamos dizer assim, se a base é o amor, a criação do universo foi baseada no amor, o Daniel e a Luz tem muito mais amor ali, precisa ensinar aquele lugar ali, né? De onde eles vieram. Mas, tirando esses pensamentos que ficaram assim, ó, borbulhando na minha mente quando eu li essa cena, eu achei muito coerente a posição da Lucy, né? Ela trouxe ali, ó, não deixei de me posicionar. Eu me posicionei que eu escolhia o amor. Eu escolhi ali a pessoa que eu amava, eu era fiel àquele sentimento, àquele pensamento, e não foi uma não escolha, foi uma escolha mais diferente da escolha que havia sido imposta ali para os dois, né? Ou direita ou esquerda. Nossa, piadinhas à parte, vamos continuar aqui, né? Então foi aquela posição que eles fizeram uma terceira. Eu quero não escolher a guerra. Eu não quero escolher o ódio. Foi isso. Mas isso foi suficiente? Não. Se vocês quiserem mesmo viver esse amor, que agora vocês são maduros o suficiente, vocês morreram trilhões de vezes,
Vocês reencarnaram e morreu mais trilhões de vezes. Vocês são maduros para fazer a sua escolha. Equilibre a balança. E eles escolhem então ali viverem o amor deles, sendo fiel a tudo que eles sentiam ali desde o começo. Eu achei que foi muito bonito a escritora ter se mantido fiel àquilo. E eu realmente gosto desses detalhes na leitura de um livro, onde não é aquele conflito dos próprios personagens ali dentro do livro, que é o que eu falo muito, do personagem ser descrito de uma forma no início e chegar no final é totalmente outro. Lembrando que eu sempre falo que os personagens, eles evoluem, eles mudam, eles melhoram sim, ou pioram também, na mesma proporção, só que eles não nascem de novo, né? Então é isso que eu falo quando um personagem tem uma evolução, como a própria Lucy teve uma evolução do primeiro livro ao último, só que ele não virou uma outra pessoa, que é o que acontece com alguns livros, onde eu acho que o desenvolvimento dos personagens acaba se perdendo ali durante a escrita. Então foi muito dolorido o final desse livro para mim, por não ter tido essas explicações que eu mencionei aqui com vocês, e principalmente pela decisão final ter sido injusta, ao meu ver, da mesma forma que foi injusto a primeira decisão ali, quando os anjos tiveram a sua queda, o porquê tiveram a queda. Eu achava que eles tinham todo o direito do universo de, depois de ter passado tudo o que eles passaram, de ter sacrificado pessoas que eles amavam, de anjos terem se colocado naquele lugar para poupar a pessoa que precisava pesar ali na balança. Eles se esquecerem de tudo e voltarem de uma forma, apagou tudo, agora vocês vão ter uma vida normal, onde vocês não vão ter nada disso daqui que vocês estão vendo, vocês não vão ver mais os anjos, vocês não vão ter essa ajuda que eles deram para vocês, vocês vão voltar e vão morrer. É isso, se vocês quiseram ter o amor, então vocês vão ter uma vida mortal. Então eu não gostei. Não gostei, não gostei. Fiquei revolted. Real, oficial, Brasil. Fiquei... Eu esperava ali, né, eles carregarem essas bagagens que eles realmente têm, porque são deles, faz parte da história dos dois, e que a partir dessas bagagens, a partir dessas experiências que eles tiveram, eles pudessem viver esse amor que eles lutaram tantas e tantas vidas para viver, né? Então eu gostaria de ter visto isso. Como eu comentei com vocês, é um livro muito bem escrito, teve um desenvolvimento de personagens que ela não se perdeu, todos os personagens que entraram ali teve aquele significado importante. Tem os que eu achei que não foram bem explicados e os que não houveram explicação, como Khan. Ah, mas tem o próximo livro. Gente, não gosto disso. Se terminou a série, precisa estar explicado dentro da série. Isso é uma coisa totalmente minha de leitora, tá? Você pode ter a sua opinião, você pode ter seu gosto, você pode adorar spin-off. Spin-off pra mim, leio porque eu quero saber o que aconteceu. Mas não é algo que eu gosto, ó, me incomoda isso. Eu gostaria que tivesse todas as respostas que foram colocadas dentro do livro como seus desfechos. Não gosto desse negócio, vou criar um spin-off para explicar só o relacionamento amoroso dos anjos. Não, eu queria saber aqui, porque foi falado aqui nesse livro que foi uma pessoa que fez o Khan ir pro Dark Side. Então eu queria saber quem foi essa pessoa que impulsionou o Khan pro Dark Side. Porque eu não vou ler o próximo livro da série, gente. Essa é a verdade. Inclusive, o último livro desse ano que eu vou ler, que vai ser continuação de série, vai ser a série Crave. Eu vou dar uma pausa, porque... tô cheia. Preciso dar uma pausa nisso, porque senão não vou aguentar. Vou entrar numa ressaca literária por ficar com várias dúvidas, me questionando eternamente sobre isso. Essa foi a minha opinião sobre o livro final do livro Êxtase. Gostaria que tivesse sido um final totalmente diferente. Me frustrei com algumas coisas assim, eu queria ter muito mais explicação sobre o que aconteceu com o Daniel e com a Lucy. Coitado do Daniel, coitado do Daniel, por ter sofrido tanto, sempre lembrando de quem ela era. E coitada da Lucy, que teve essa experiência de voltar à essência dela, tão mínima, tão mínima. Gostei da forma que a Kate trouxe ali, dela não se importar em perder aquela sensação de liberdade, aquela sensação de plenitude. Ela deu uma explicação muito bonita ali pro Daniel, mas mesmo assim, para eu, Jéssica, como leitora, foi frustrante essa experiência do final de Fallen. Bom, gente, eu espero que vocês não me cancelem, que vocês não fiquem nervosos comigo sobre essa minha opinião, mas eu sempre falo, em primeiro lugar, eu sou fiel a vocês, e não trazer uma opinião que não seja realmente minha, que não seja sincera minha, e principalmente fiel a mim, que eu jamais falarei pra vocês que eu amei o livro se eu realmente não amei. Então eu vou ficando por aqui, com essa conclusão da série Fallen, esperando que quem sabe eu pegue um livro com esse mesmo pano de fundo, sobre anjos caídos e amores terrenos, que complete esse meu desejo e anseio sobre esse final mais explicado que eu comentei aqui com vocês. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque ajuda muito mesmo.
Deixa seu like e deixa a sua opinião sobre tudo que eu falei aqui no livro, que eu quero muito saber. E principalmente se você tem as respostas para as minhas dúvidas. Um beijo, astros, e nos vemos em breve.